gostaria nessa manhã de compartilhar a palavra de Deus junto com os irmãos, e esse tema ele se encaixa muito bem nesses dias em que estamos passando. Eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra e me fez pensar nesses dias de chuva, esses dias difíceis. E o tema dessa manhã vai ser dias difíceis. Como a gente lidar com esses dias que são difíceis. Mas baseado nesse tema, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo de número 27, a partir do verso de número 9 ao verso de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Assim diz a palavra. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passando um tempo do jejum, Paulo aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio que ao que Paulo dizia. Esse texto é um texto que fala dessa navegação perigosa de uma viagem que Paulo precisou fazer para se encontrar com César. Se você olhar capítulos anteriores a esse, como o capítulo de número 26, vai falar que Paulo estava sendo julgado e que precisava ir ao encontro de César, para que ele pudesse, na verdade, defender a sua causa. No capítulo do número 26, Paulo vai estar diante do rei Agripa, para também falar sobre a sua defesa. E diz que quando Paulo chega diante desse rei, Paulo começa a falar para esse rei, e o rei desejava muito ouvir Paulo, como diz no capítulo de número 25. A partir do verso de número 4, Paulo começa a conversar com esse rei e falar sobre como foi a sua conversão, como Paulo tinha se convertido, na verdade. E Paulo começa a falar, antes de ter aceitado o Senhor, ele começa a relatar como foi e como ele vivia na perseguição daquele povo, dos judeus e dos cristãos daquela época. A partir do verso de número 12, do capítulo 26, Paulo começa também a falar agora o porquê da sua vida espiritual e do que agora Paulo defendia a respeito do Evangelho. E Paulo começa a contar como foi aquele dia quando ele estava indo no caminho de Damasco, do encontro que ele teve com o Senhor Jesus. No verso de número 29, Paulo agora está diante dos judeus e os gentios, contando exatamente tudo isso que Paulo viveu, de tanto sofrimento e de tanta dor. No verso de número 24, diz que Paulo, nesse momento em que Paulo começa a anunciar, um homem se levanta contra ele, Festo é o seu nome, e diz que abre a sua boca e diz, gritando, interrompendo Paulo, dizendo: Paulo, você está louco, muito louco. Talvez porque você estudou tanto e que você agora está dentro dessa loucura. Paulo, a partir do verso 25, Paulo diz: não, eu não estou louco. De forma nenhuma, nada de tudo que eu vivi, que estou passando e que estou compartilhando foi escondido. Está visto diante de todos vocês.
Mas Paulo, dentro desse diálogo, Festo se cala, e Paulo agora diante do rei vai fazer uma pergunta muito interessante, constrangedora ao rei. O verso de número 27, Paulo faz uma pergunta ao rei dizendo: você acredita em profeta? Você vai ver que no versículo o rei não responde, mas Paulo diz para ele: eu sei que o Senhor acredita. E o rei vai responder a Paulo dizendo: você quer me convencer com essa sua ideia, com esse seu pensamento? Mas Paulo sabia muito bem da situação daquele rei. E diz nos versos de número 28 e diante, que esse rei chega a um ponto de entender pelo argumento de Paulo, pelo exemplo e a calmaria que Paulo falava sobre o evangelho, o rei começa a perceber junto com Festo e diz: esse homem de nada tem, esse homem de nada fez, mas esse homem rogou para que também estivesse diante de César. É quando nós chegamos nesse capítulo do número 27. E eu gostaria nesse momento de conversar com você sobre isso. O texto inicia dizendo que Paulo, no capítulo de número 27, Paulo ia precisar ser julgado e defender a sua causa diante de César, e Paulo ia precisar passar por alguns momentos e alguns lugares dentro de um navio para chegar diante de César. Mas diz que Paulo estava viajando, e nessa navegação Paulo estava ali na Itália, e diz que Paulo, dentro daquele barco, estava junto com alguns outros presos, mas tinha alguém que achou Paulo de uma pessoa tão interessante, que de uma forma humana tratava Paulo, permitindo que Paulo tivesse assistência dos amigos ali naquele lugar, como diz o centurião, que tinha o seu nome de Júlio. Não é Júlio daqui, mas era o centurião Júlio. E diz que Júlio tratava Paulo tão bem, que permitiu que Paulo tivesse assistência de alguns amigos daquele lugar. Mas os versículos adiante diz que Paulo começou indo de uma cidade para outra, e diz que Paulo chega e precisou se abrigar numa ilha, e quando Paulo se abriga nessa ilha, Paulo começa a perceber algo, que estava tendo uma grande dificuldade naquela navegação. E Paulo começa a perceber naquele momento em que o vento era contrário, não era favorável àquela viagem naquele momento. E Paulo começa a compartilhar isso com aquelas pessoas, que é quando nós chegamos nesse versículo que foi lido. Paulo chega diante daqueles homens, e vendo toda aquela situação, Paulo, ele diz, como fala no verso de número 10, senhores, eu vejo que essa viagem vai ser temerosa, essa viagem vai ser trabalhosa, esses dias vão ser difíceis, vai ter prejuízo, não só prejuízo da carga, não só prejuízo do navio, mas também vai ter prejuízo da nossa vida. Mas o texto diz que esse homem, Júlio, não dá ouvido ao que Paulo fala. Talvez ele poderia pensar: como? Um escravo, alguém que está sendo julgado, vai dar conselho para nós, nesse momento? Tem alguém que entende muito bem de embarcação, de navegação, e são esses que eu vou dar ouvido. E o texto diz que esse homem dava ouvido ao piloto daquele navio, que também dava ouvido ao mestre do navio, mas desprezava os conselhos que Paulo dava naquele dia. Mas eu gostaria, queridos, de falar hoje com você, como falei, sobre esse tema, dias difíceis. Mas na verdade, o que são esses dias difíceis que nós passamos? Talvez para algumas pessoas, os dias difíceis é entrar dentro de um quarto, não quer comer, não quer ouvir ninguém, não quer ouvir conselho de ninguém, e simplesmente o que vem no seu psique, na sua mente, é um desejo de tirar sua vida, mas no mesmo tempo, um pensamento vem em sua mente sobre a vida.
E isso lhe faz ele ficar dentro de uma confusão e passando esses dias tão difíceis dentro daquele quarto isolado. Talvez dia difícil para algumas pessoas é quando se descobre que está com um câncer e que se fez um exame e que esse exame vai dizer se é benigno ou maligno. E essa pessoa se encontra dentro dessa inquietação, nesses dias difíceis, precisando ouvir uma resposta desse exame. E fica nessa agonia, passando por esses momentos tão difíceis. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui, já falando sobre o câncer. E às vezes tem pessoas que passam dias tão difíceis. E às vezes esses dias de tanta dificuldade que passa, é porque algumas outras pessoas trazem notícias que faz com que essas pessoas passam dias difíceis por uma palavra maldita sobre uma pessoa, sobre alguma coisa que falou ao teu respeito do que você não fez. E como eu falei sobre câncer, às vezes a genética fala muito bem sobre isso. Quando a genética diz que o câncer, na verdade, são células do nosso corpo e que tem um tempo de vida para morrer, e essa célula não quer morrer. Ela se junta com outras que persistem nisso e se espalha dentro do corpo. E são pessoas assim que é como um câncer, que às vezes atrapalha a vida das pessoas, tornando a vida de pessoas difíceis. Mas talvez para outras pessoas, os dias difíceis são para os filhos, quando o pai e a mãe desejam abandonar sua família para viver uma aventura lá fora, e agora a sua família, os seus filhos, passam a viver dias difíceis. Dias difíceis são como esses dias que nós estamos vivendo, que eu e a minha família estamos vivendo, dia de grande agonia, de ver o meu sobrinho ali no Hospital da Restauração, sem poder respirar, na verdade respirando entubado, por escolhas erradas, bateram nele, cortaram sua cabeça, deram facadas em todo o seu corpo, lesões, e lá está um jovem, naquele leito de hospital, sem responder. E todas as vezes que nós perguntamos informação sobre ele, o que dizem é, a situação dele é muito difícil. São esses dias que a minha irmã está passando, são esses dias em que você soube de uma notícia de alguém que partiu, ou talvez você já teve essa experiência na sua vida, alguém da sua casa, da sua família, muito próximo, que você amou tanto, e que de uma forma trágica partiu dessa vida, e você passou a passar alguns dias difíceis. Talvez para algumas outras pessoas os dias difíceis seja para recomeçar uma nova história, seja para começar um novo, e o novo sempre é difícil. Talvez para essa pessoa que investiu tudo no seu negócio e que perdeu tudo e chegou à falência. E recomeçar, existe o medo, a insegurança de poder começar novamente, e esses dias se tornam muito difíceis. Mas eu queria dizer para você, nessa manhã, os dias difíceis, eles virão, mas uma coisa que você não pode perder é a fé. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você não pode perder a fé. Não perca a fé. Tem um louvor que diz: se você perdeu tudo aqui, mas menos a fé em Deus. Se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Mas para Paulo, esses dias difíceis que Paulo agora estava passando e queria passar dentro desse navio, foi por causa da defesa do Evangelho, foi por defender uma verdade,
Paulo estava enfrentando esses dias muito difíceis. Como diz também no livro de Atos, capítulo de número 16, quando Paulo ali pregava o evangelho na Macedônia, foi espancado, mas mesmo assim Paulo não negou a fé. Enquanto Paulo estava preso, Paulo nos ensina ali com Silas, nos dando um grande conselho nos momentos de lutas, de desafios, da defesa do esse evangelho, que você estiver diante dos homens, mesmo preso dentro de uma prisão, mesmo amarrado, mas se não fecharem a sua boca, ele vai dizer como um cego Bartimeu. A única coisa que o cego tinha para atrair a atenção de Jesus era a sua fala. E diz que ele abria a boca e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Paulo diz ali em Atos 16 que de meia-noite, uma boa hora para orar, que dizem que a fila é menor. E aí quando Paulo e Silas cantava e orava, diz que naquele dia um grande negócio aconteceu. E em quantas vezes Deus te surpreendeu quando tu orou? Tu baixou a cabeça chorando por uma causa e levantou o rosto, com um sorriso no rosto, na verdade, dizendo: Deus, eu acredito que dias melhores virão. E assim Paulo nos ensina. Mas Jesus já, vendo tudo isso, Jesus ensinando aos seus discípulos, quando Jesus disse: tenha ânimo, tenha coragem, eu já venci o mundo. Mas eu não sei se você conhece alguém que vive desanimada, tudo fica com cabeça baixa. Você conhece alguém assim? Desanimado para tudo. É terrível, irmão. Tudo você quer uma coisa nova, você quer começar algo novo, você quer insistir, e aquela pessoa diz: não vai dar certo não. Isso aí eu já fiz, não. Levanta a cabeça, vamos fazer isso, não. É terrível. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Neemias, capítulo 4, versículo número 6, ele diz que quando o povo tinha ânimo, conseguiram levantar os muros até a metade. Mas quando aqueles homens chegaram para dizer: se passar aí uma raposa, certamente esse muro vai cair, o povo começou a se desanimar. E aí é quando Neemias levanta um clamor do Senhor e diz: Deus, a obra é tua. E aí o povo se anima e começa a construção. Mas, queridos, nessa introdução, eu gostaria de deixar 5 conselhos para a nossa vida e que a Bíblia nos diz nessa manhã. 5 conselhos que Paulo dá para nós dentro desse texto em que foi lido. O primeiro conselho que Paulo, ele diz, está no versículo de número 10. Dê ouvido ao que Deus fala através dos seus filhos. O primeiro conselho que Paulo dá para aquelas pessoas e que estava dentro daquela navegação, quando Paulo percebeu que o vento era contrário, Paulo disse: eu tenho percebido que essa viagem vai ser de grande prejuízo, e que a gente poderia ter evitado tudo isso. E Paulo diz, quando Paulo se levanta e diz, vai ser de muito danos, de prejuízo, não só de algo material, mas também da nossa vida. Mas o que é que o texto diz? Que esses homens e o chefe daquele momento, o centurião, não deu ouvido ao que Paulo disse. E rejeitar o conselho de Deus, deixar o conselho de Deus, o que Deus fala para nós, é desprezar a sua palavra. E
Tem pessoas que desprezam o conselho de Deus porque queriam ouvir algo, talvez de alguém que falasse mais bonito, que dominasse bem a oratória, ou que talvez alguém muito importante que viesse de um outro lugar, um pastor convidado para uma festividade, e aí você diz: eu vou para a igreja porque eu sei que essa pessoa Deus usa muito bem. Como eu sei também que talvez existem pessoas que ficam sabendo: domingo de manhã, na ceia, vai ser o presbítero Júnior que vai pregar. Não vou. Ele grita muito, só faz barulho. Eu não vou à noite porque é o presbítero Misael, ele fala mais lento. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Para estar aqui na frente, irmão, as pernas tremem. Não é fácil não. Mas a gente se prepara. A gente ora. A gente busca. E quem fala aqui na frente não é o homem, é a boca de Deus falando para a igreja. Mas, como eu falei, esse primeiro conselho que Paulo está dizendo: dê ouvido a que os filhos de Deus, ou o que Deus está falando para você, para que você não venha passar dias de escuridão, porque senão você pode se encontrar com uma pessoa, ou naquele momento, o texto diz no versículo de número 15, desse texto, que um tufão naquela noite aconteceu. Euroaquilão é o seu nome. E às vezes na nossa vida, quando nós estamos dentro desse barco da vida, aparece esse tufão, esses ventos contrários que traz uma bagunça na nossa vida. Faz um rebuliço, as peças vão para um lado e para o outro dentro desse barco. Esse tufão, ele chega diante de nós porque a gente não ouviu o que Deus falou ao nosso respeito. É muito mais fácil dar ouvido àqueles que talvez dominam sobre como aqueles homens que dominavam sobre a navegação. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa manhã: deixe que o piloto da sua vida seja Jesus de Nazaré. Eu já disse uma vez aqui, você sabe por quê? Deus não colocou o motor na arca de Noé. Você sabe por quê? Porque o motor leva você para onde você quer. E muitas vezes, em alguns momentos, é muito mais favorável ouvir a voz de alguém que talvez tenha um conselho, mas o melhor conselho que o homem pode ter é o conselho de Deus, e é sábio esse que ouve a voz dele. Por isso que ele não colocou o motor na arca, porque o homem tem de querer tomar as rédeas da sua vida e fazer as suas próprias escolhas, mas ele disse: não, vou fechar por fora, e eu que vou conduzir a arca. Deixe que o Senhor conduza a sua vida, ou escute a voz dele. Então, o primeiro conselho que Paulo dá para nós nessa manhã: dê ouvido. Dê ouvido, pare para ouvir. Mas essa pessoa não tem muita leitura. E quem disse que precisa disso para Deus falar? Deus, quando quer falar, Ele usa até uma mula. Quando Deus quer falar com você, é quando você liga o som, aquela voz sai lá de dentro e fala assim: ei, você aí, que ligou o som agora, Deus está contigo, e Deus fala. Então pare para ouvir o que Deus tem para falar ao seu respeito. O segundo conselho que Paulo, ele nos orienta e nos dá um conselho, está no versículo de número 22. Diz assim: mas agora
aconselho que tenha coragem. O segundo conselho de Paulo, Paulo diz assim: tenha coragem. Ter coragem é enfrentar as tempestades da vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas como ter coragem? Como isso pode ser brotado diante de mim, que a tempestade é muito grande, a escuridão. É assim, como José estava ali diante daquela cadeia, diante daqueles homens, o texto diz que José não negou a fé e esperou, mesmo no momento em que aqueles homens disseram: quando eu estiver diante do rei, eu falo ao seu respeito. E se esqueceram dele. Mas o Senhor não se esquece dos seus filhos. Então o Senhor nos diz nessa manhã: tenha coragem. Talvez você tenha perdido algo material. Porque se você for ver no versículo, é algo interessante em que a Bíblia nos fala, quando o texto diz sobre isso. Ele diz assim: mas agora aconselho que tenha coragem, porque nenhuma vida se perderá. Olha o que Paulo está dizendo: mas algo material você vai perder. E é como a gente cantou: se você perdeu tudo aqui nessa vida, algo material, perdeu um carro, perdeu o seu negócio, perdeu a casa, você não perdeu nada. Mas se tiver a fé em Deus, você tem tudo. E aqui Paulo está dizendo para mim e para você: tenha coragem. Se alguma coisa foi perdida, mas se você não perdeu a sua vida, ou vida de pessoas que está com você, você não perdeu nada. E essas vidas aqui, querido, a gente pode trazer para a família. Tem pessoas que, nesse momento, como foi falado, perderam alguma coisa. Perderam sua casa, seus móveis, mas ainda a sua família está lá. E outros perderam a vida. O que dizer? Se tudo está na mão dele. Como o pastor falou, é muito difícil. Não tem resposta para isso. A resposta que tem é que ele é aquele que tira e que dá vida. E só a ele o controle de tudo. Então, o segundo conselho que Paulo nos orienta é: tenha coragem. Você lembra do primeiro? Qual foi o primeiro? Dê ouvido ao que Deus fala através dos seus filhos. Paulo está dizendo. E o segundo, Paulo está dizendo: tenha coragem. E o terceiro conselho que Paulo diz para nós está no versículo de número 24. Porque aí é algo que traz um impacto no nosso coração, quando Paulo vai dizer, no versículo de número 24: nessa noite um anjo do Senhor disse: não tenha medo. O segundo conselho que Paulo, o terceiro conselho que Paulo deixa para nós também nessa manhã, Paulo diz: não tenha medo. Tenha coragem e não tenha medo. Porque o texto vai dizer, porque é preciso que você apareça diante de César. Porque tem algo ainda na nossa vida que aí Deus ainda não botou o ponto final. Tem pessoas que ainda é necessário chegar diante de César para falar a verdade, para defender o evangelho. E por causa de você, outras pessoas não padecem. Porque através de Paulo e por causa de Paulo, aquelas pessoas que estavam naquela embarcação
promessa sobre a vida daquele homem. Porque tem algo na nossa vida, e que Deus ainda tem algo para terminar. E aí você vai poder cantar: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Quero viver em santidade e adoração. Por quê? Pois é só dele. Essa tempestade que você está passando não é para a morte. Porque tem uma promessa sobre a sua vida. Ele diz, o anjo do Senhor visita Paulo naquela noite e diz: não é para a morte, Paulo. Essa tempestade que você está passando hoje na sua casa, com seu marido, com seu filho, com seu vizinho, lá no seu emprego. Oh, aleluia. Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque o texto vai dizer que, eis que Deus, por sua graça, Paulo, lhe deu todos esses que navegam com você. Aleluia. Não tenha medo da tempestade. Ela não vai te matar. Porque quem te garante isso é muito maior do que a voz de quem está pilotando o navio, de quem é mestre. Quem garante isso para você foi quem te criou. É aquele que chama as estrelas pelo seu nome e ela chega a ele. Quem te garante que você não vai morrer nesse processo, ele já enxergou como vai ser a sua salvação e como você vai sair dessa tempestade. Na sua presciência, ele já sabe o resultado final. Agora, nessa manhã, olhe com os olhos da fé. Não perca a sua esperança. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Paulo vai dizer: irmãos, vocês precisam saber disso. Vocês precisam saber. Teve uma vez que a tempestade, a dificuldade foi tão grande que até a minha esperança foi embora. E até da vida eu pensei. Talvez você hoje aqui já pensou em alguma vez de não estar mais vivendo nesse mundo. Não foi? Você já disse isso para ele, dizendo: está difícil, Senhor. A luta é tão grande. A prova é tão grande. Eu estou sem força. E aí ele ouviu o teu clamor. Ele ouviu a tua voz. E ele veio ao teu encontro. E disse: filho, quando parece que a sua força está pequena, aí é que você está forte. Porque é o momento que você abre a sua boca e diz: Senhor, eu não consigo. Aí ele diz: consegue sim. Porque sou eu que estou nessa luta. Então Paulo diz: não tenha medo da tempestade. Porque se você tiver medo, você vai afundar como Pedro. Mesmo você vindo ao meu encontro, não olhe para o lado nem para o outro, olhe para mim. Venha em minha direção. Ah, mas tudo bem, eu olhei um lado, Senhor, e afundei. Não se preocupe, Ele vai te pegar pela mão e vai dizer: tenha fé, não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Estamos terminando, irmãos. O quarto conselho que Paulo diz está no verso de número 31. Quando os marinheiros daquele barco
percebendo aquela dificuldade, disseram: vamos soltar a âncora. Mas na verdade eles queriam soltar o bote e fugir. Se você for ler o texto. Aí Paulo vai dizer ao centurião, dizendo: é necessário que permaneça no barco. Porque quem pular fora do barco é morte na certa. Tentar fugir para se salvar é pensar em você mesmo só. É deixar os fracos lá no meio do caminho. E aqui Paulo está dizendo: não tem esse negócio não. Por isso que a gente tem o ditado: estou com você nesse barco, irmão. Paulo está dizendo aqui: não. Quer sair de fininho? Se sair, morre. Porque a promessa que o anjo disse de salvação, mesmo tendo danos, tendo prejuízo, mas que vai ter salvação de vida, é se ficar no barco. Pular fora do barco é morte na certa. O quinto conselho que Paulo dá para nós. Vou correr por causa da hora, já convido o grupo de louvor. Está do versículo 33 ao versículo de número 36. Paulo vendo tudo aquilo, todo aquele momento, quando o centurião diz assim: olha, é necessário que vocês ficam, Paulo percebe uma coisa. Paulo percebe que muitos naqueles momentos tão difíceis, não comeram nada, não se alimentaram. Aí o versículo vai dizer, 33, por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. E o versículo 35 e 36 é interessante, porque diz que eles comeram, e no momento que eles comeram, eles tiveram ânimo, força. Mas antes disso, diz uma coisa interessante, porque fala sobre duas coisas. Fala sobre o alimento e fala sobre que Paulo, quando pega o pão, parte, isso nos faz lembrar da ceia, ele deu graças a Deus, ou seja, a oração no processo. Então aqui o quinto conselho que Paulo disse: se alimente da palavra, porque fraco nessa tempestade também você vai morrer. É necessário para a sua sobrevivência, coma, se alimente, mas não se esqueça de uma coisa, não se esqueça de agradecer, não se esqueça de levantar o pão, partir o pão e dizer: Deus, eu te dou graça. A oração é muito importante nesse processo. Então são esses conselhos que Paulo deixa para nós. E o último Paulo diz, como Davi vai dizer, Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada, olha, firme, e que se alimenta dela, que tem desejo de estar com ele. Se alimente, mas não se esqueça da oração. Não se esqueça de falar com ele. A oração é o oxigênio da nossa alma. A oração é que nos faz nos colocar de pé. É ela, é a sua palavra, é o alimento. Convido você a se colocar de pé.